Vamos lá? 20 horas. Sobre a proteção de Deus, e verificando a presença de número legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2013. Informo ainda que a sessão é transmitida via internet pelo site da Câmara, camaraguaratuba.br.gov.br. Peço que fiquemos em pé para a leitura do texto bíblico pelo vereador Itamar Júnior. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui, senhor presidente. Considerando que não houve restrição ou impugnação da ata da sessão anterior, considera-se aprovada conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Expedientes recebidos. Convido o senhor Edilson para fazer a leitura dos mesmos. Projeto de lei, encaminhamento do projeto de lei número 1331. Vimos, através da presente, encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 1331, que dispõe da autorização ao chefe do Poder Executivo para receber da Imobitec Corporações de Imóveis Limitada, como doação e pagamento, lotes de terreno da planta Pissarras e da outras providências. Ofício da Prefeita Municipal Ivani Cordeiro Justus. Encaminhamento do projeto de lei número 1332. Vimos, através do presente, encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 1332, que prorroga o prazo de adesão do Programa de Recuperação Fiscal número 1540, de 4 de julho de 2013. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde para o programa Pagamento de PAB Fixo, competência mês 9 de 2013, no valor de R$ 76.594. Não era esse ofício, foi na sessão. Mas veio na quarta. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde para o programa Pagamento de PAB Fixo, competência 5 de 2013, no valor bruto de R$ 14.365,58. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Guaratuba para o programa Pagamento de Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade, no valor bruto de R$ 11.700. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Guaratuba para o programa de Pagamento de PAB Fixo, competência 6 de 2013, no valor de R$ 14.365,58. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde para o programa Pagamento de Teto Municipal da Rede Saúde Mental, no valor bruto de R$ 28.305. Somente esse, senhor presidente. Proposição dos senhores vereadores. Peço que o senhor Edilson faça a leitura das mesmas. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido esse plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima Prefeita Municipal de Guaratuba, Ivani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente da municipalidade, a fim que sejam realizadas as seguintes melhorias. Solicita a construção de um ponto de ônibus na quadra da rua Antônio Alves Correia, centro, nessa cidade, mais precisamente localizada entre as ruas Guilherme Pequeno e Berilo da Cunha. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação. Aprovado. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido esse plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima Prefeita Municipal de Guaratuba, Ivani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente da municipalidade o que segue. Solicita a possibilidade de realizar melhorias definitivas na localidade da Prainha, nesse município, quais sejam patrulhamento das ruas, limpeza dos entulhos localizado à beira das ruas, limpeza das canaletas das ruas, limpeza da praia e reparação da rede de iluminação elétrica. Em discussão, a proposição. Em votação. Aprovado. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais,
requer, após ouvido esse plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente da municipalidade a possibilidade de realizar patrulhamento e colocação de material na rua Rio Grande do Sul, próximo ao Colégio Aníbal Cury, no bairro Coroados, nesse município. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador João Almir Troiner, usando de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido esse plenário, que seja encaminhado expediente à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma encaminhe ao departamento competente a possibilidade de realizar patrulhamento na rua Paraíba, no bairro Coroados, nesse município. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. A vereadora Maria da Silva Batista, usando de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que a mesma determine ao setor competente da Prefeitura para que seja feito o patrulhamento da rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, no bairro Coroados. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. A vereadora Maria da Silva Batista, usando de suas atribuições regimentais, submete à apreciação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que digne determinar ao órgão competente da Prefeitura para que sejam trocadas as 2 lâmpadas dos postes na Avenida São Paulo, número 12, no bairro Coroados. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Sérgio Alves Braga, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Solicita à prefeita municipal Evani Cordeiro Justus estudo de viabilidade técnica e financeira para a colocação de uma lombada na seguinte rua, Rua Crevelândia, no bairro da Figueira. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Sérgio Alves Braga, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Solicita à prefeita municipal Evani Cordeiro Justus estudo de viabilidade técnica e financeira para a colocação de placa de sinalização para a lombada na rua, Avenida Damião Botelho de Souza, no bairro de Pissarras. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à senhora prefeita municipal Evani Cordeiro Justus, solicitando-se digne determinar ao departamento competente da municipalidade a realização de estudos necessários de viabilidade técnica com a finalidade de instalar a instalação de redutor de velocidade elevado tipo lombada na rua Alcides Pereira, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. O vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à senhora prefeita municipal Evani Cordeiro Justus, solicitando-se digne determinar ao departamento competente da municipalidade a realização de estudos necessários e viabilidade técnica com a finalidade de instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Randolfo Bastos, próximo à Igreja Evangélica Rei dos Reis, no bairro Coapar. Em discussão a proposição? Em votação? Aprovado. É o que continha, senhor presidente. Está entrando nesta casa o projeto de lei 1331. Peço que o senhor Edilson faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 1331, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização ao chefe do Poder Executivo para receber de Imobitec Incorporações de Imóveis Limitadas, como dação em pagamento, lotes de terrenos na planta Pissarras e da outras providências. O projeto que está entrando será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para parecer. A cópia estará à disposição dos senhores vereadores. Oradores inscritos no livro de debate. Convido o vereador João Almir Troiner
para utilizar da tribuna por até 30 minutos, conforme o artigo 90 do Regimento Interno. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. E não poderia deixar de iniciar a minha fala hoje sem fazer uma referência, né? Não. Alguns dias atrás eu fiz uma referência ao nosso decano, que já passava do 6.0, né? E hoje nós vamos lembrar do filho do decano, nosso amigo Espiga, que entrou no 4.0, né? 40 anos, parabéns, que Deus, Nossa Senhora Aparecida, ilumine e que traga essa sabedoria que Vossa Excelência tem para todos nós aí, comemorando esta data. Nós tivemos aí um início de verão fantástico, um calor imenso, porém, todo o litoral do Paraná e de Santa Catarina, sempre no início, vereador Sérgio, é todos os anos assim, inicia-se o verão, lindo, maravilhoso, mas nós não escapamos das mortes. E novamente, este final de semana, tivemos aí algumas pessoas que foram vítimas da água, do mar, até porque a água, ela gosta daquelas pessoas que desafiam. E isso é muito perigoso. Então, na condição de vereador, em nome dos demais vereadores desta casa, nós enviamos as nossas condolências às famílias, não o conhecemos, mas sabemos da tristeza que deve estar hoje na casa dessas pessoas, porque foi pai, filha, pai e enteada, enfim, no primeiro dia de praia já acontece uma tragédia como essa. Infelizmente, a água, ela é boa, é maravilhosa, mas também é traiçoeira. Então, é um fato lamentável, mas não é só em Guaratuba que acontece isso, é em todo o litoral do Brasil. E nossos sentimentos a essas pessoas que hoje estão tão tristes, porque vieram se divertir e retornam para casa no mesmo dia que chegaram, ou no dia seguinte, carregando um dos seus familiares ou dois dentro de um caixão. Então isso é muito triste. Então vamos pedir para que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine essas famílias e que nós possamos, com muita fé, evitar que novas tragédias como essa, vereador Maurício, aconteçam. A gente sabe que ninguém quer que isso aconteça, mas infelizmente a água é traiçoeira. Pois não, vereador? Oi. Obrigado pela parte, vereador. Só queria parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras, mas essas mortes poderiam ser evitadas se tivesse bombeiros na praia. Ouvimos diversas reclamações de moradores e de turistas durante o fim de semana que não tinha um salva-vidas na praia, em sua extensão. Está aqui o vereador Sérgio, que um dos que levantou essa questão, esteve andando, caminhando, fazendo sua caminhada na beira-mar, nos dias aí no final de semana. Me corrija se estiver errado, vereador Sérgio. A Vossa Excelência avistou algum salva-vida no decorrer da praia? Então, é uma falta de consideração, uma desatenção, um descaso do Corpo de Bombeiros, que a gente sempre elogiou e tratou com todo o respeito que a entidade merece, não desmerecendo o Corpo de Bombeiros, mas desta vez falharam muito feio. Obrigado pela parte. É uma falha, pois não, vereador Maurício? Obrigado pela parte. Essa questão, na primeira sessão solene, inclusive, do ano, eu levantei essa questão aqui, que tinha acontecido uma fatalidade dessa, e realmente foi
parcialmente solucionado o problema na época. Então, acho que agora a gente tem que procurar soluções para essas questões, para que não aconteça como Vossa Excelência muito bem citou. Fica uma sugestão da gente convidar, talvez, o comandante do Corpo de Bombeiros, para a gente, todos juntos, conversarmos, para ver se existe uma solução de conseguir adiantar uma parte, pelo menos, do efetivo que viria na temporada, para que nos finais de semana estivesse aqui e desse essa atenção, porque eu acredito que o Corpo de Bombeiros está com muito pouco efetivo nessa época e talvez eles não estão tendo condições de dar a atenção necessária. Também fica uma ideia de criar aqui em Guaratuba, com o apoio do Corpo de Bombeiros, uma conversa que tem que ter com eles, uma equipe de salva-vidas, que poderiam ser surfistas e tal, para estarem ajudando nos finais de semana o Corpo de Bombeiros a fazer esse trabalho. Talvez através de uma associação pudessem ser pago a eles esse final de semana, para que essas pessoas pudessem estar ajudando com o treinamento dado pelo Corpo de Bombeiros, ajudando nesse salvamento e evitando talvez um possível acontecimento desse. Foi muito ruim. Sem dúvida nenhuma, é um fato lamentável que não pode acontecer, porém, Vossa Excelência deram uma ideia espetacular. Vamos tentar aí no decorrer da semana, se o presidente assim concordar, em convidar aí para que o comandante do Corpo de Bombeiros venha até aqui essa casa, para que possa nos explicar aí o motivo de não ter salva-vidas, que já iniciou-se aí praticamente a temporada. Nós sabemos que quando vem o verão, a primavera, é normal que os finais de semana dobra o número de pessoas. Então vamos convidá-lo para vir até essa casa, para que nós possamos solucionar esse problema, porque infelizmente ninguém quer que isso aconteça, mas também não podemos deixar que continue acontecendo dessa maneira. Parabenizar aí o vereador Maurício por ter iniciado aí o pontapé inicial, onde os vereadores aí junto com a prefeita municipal receberam aí na última terça-feira, né, os empresários ali da Avenida Visconde de Rio Branco, e a gente sabe que o sofrimento daqueles empresários é muito grande. Eles ficaram numa avenida praticamente desabitada, numa avenida que poucas pessoas usam hoje, principalmente aquelas pessoas que estão passando por Guaratuba, que vão para Paranaguá, que vão para Matinhos, que vão para outras cidades. Infelizmente, por falta de informação, às vezes acabam nem entrando mais naquela Avenida Visconde de Rio Branco, e sim pela Paraná. A Avenida Paraná é espetacular, essencial, nos ajudou e muito, mas, como bem disse a prefeita naquela reunião, e os vereadores têm falado isso, né, vereador Maurício? Alguma coisa tem que ser feita para aquele povo. Aquele povo não pode continuar da maneira que está, passando por todas essas dificuldades. Tem alguns estabelecimentos, inclusive, que já fecharam as portas, porque a gente sabe que o aluguel não é barato em Guaratuba, por ser uma cidade litorânea. Então, eu acho que essas reuniões, que foi a primeira, e nós vimos, né, que a reunião começou com o problema da Avenida Visconde de Rio Branco e terminou com a segurança pública. É inevitável reuniões que nós não tenhamos que falar de segurança pública. Inclusive, hoje eu recebi em meu gabinete a visita, o vereador Juarez estava lá também, da comandante da Polícia Militar aqui de Guaratuba, a Tenente Lopes, e ela também se mostra muito preocupada com tudo isso, falou na reunião lá na terça-feira, e veio até agradecer a esta Casa de Leis por ter encaminhado aquele pedido junto ao secretário de Segurança para que seja marcado o mais rápido possível a audiência. Então, nós fizemos a nossa parte, agora vamos conversar com o secretário e vamos tentar, de uma forma ou de outra, também ajudar aquelas pessoas da Avenida Visconde de Rio Branco. Na última semana também a prefeita municipal assinou um TAC, termo de ajuste de conduta, né? Entre a Prefeitura Municipal e o CREA, mais precisamente os engenheiros, para que abra-se um canal de comunicação mais rápido, abra-se um canal de orientação mais rápida. Eu acho que foi muito importante
isso já vinha sendo cobrado por alguns vereadores dessa casa para que a prefeita tomasse essa decisão, e ela, como sempre, tem ouvido os vereadores dessa casa e tem tomado algumas decisões, aquilo que está dentro da lei, sobre a legalidade da lei, ela tem procurado fazer com que essas coisas, vereadora Kátia, andem. Então, eu acho que as reuniões semanal com a prefeita municipal têm surtido efeito, ela tem nos atendido. Quando ela não está, está os seus secretários, o secretário Carlos de Carvalho, que também é o secretário de governo, e que hoje nos recebeu, como da outra vez que ela estava viajando, tivemos lá a presença do secretário de saúde, e tantos outros secretários que vão passar por ali. Eu acho que é muito importante. Nos últimos 5 anos, nós não tínhamos uma pauta como essa que estamos tendo com a prefeita municipal. E ali conversa-se tudo aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos falar aqui na tribuna, acabamos esquecendo na palavra livre, e ali a gente acaba levando marcado num caderninho e acaba conseguindo falar com a prefeita. Nós recentemente aqui quero parabenizar ao presidente desta casa e toda a sua equipe pela organização na entrega do título do presidente da Sanepar. Foi uma organização de excelência, foi uma recepção à altura daquelas pessoas que se encontravam dentro desta casa. Isso fez com que nós, vereadores, saíssemos daqui orgulhosos, né, vereadora Kátia? É uma recepção muito bem feita. O homenageado mostrou que ele estava extremamente emocionado. Porque eu sempre falo, você homenagear alguém só para homenagear é fácil. Mas quando você vai homenagear alguém que prestou uma folha de serviços para o litoral do Paraná, mais precisamente para Guaratuba, como foi o caso do Fernando Ghioni, é muito difícil. E aí depende da astúcia, né, daquela pessoa que está comandando. E por falar em Sanepar, nós não podemos esquecer que está sendo investido em Guaratuba mais de 40 milhões de reais. São mais de 20 mil pessoas que irão se beneficiar com esse trabalho. Hoje, a média nacional, vereador Itamar, de tratamento de água e de esgoto no Brasil é de 48%, vereador Fábio. Nós iremos no ano que vem atingir mais de 85%. A conclusão da obra está prevista para 2014. Teremos pouquíssimas cidades no Brasil com um índice desse, presidente. Mais de 85% de água tratada. Sem dúvida nenhuma, eu antes de falar, quero mencionar uma coisa muito importante. Eu, na segunda-feira, estava com a vereadora Kátia na Assembleia e notei um fato lamentável. Quando um deputado estadual elogia um deputado federal, alguns deputados trocam olhares dando risada. Isso é nas câmaras de vereadores também. Então, quando eu principalmente, mas sei que a maioria pensa como eu, fala-se em Nelson Justus nessa tribuna, porque ele é merecedor das palavras que nós falamos aqui. E se um dia alguém me disser o nome de um deputado que fez mais por Guaratuba do que o deputado Nelson Justus, eu não falo mais o nome dele nesta tribuna. Mas eu primeiro quero que alguém me diga isso. Porque não é da minha época, mas é da época do vereador Sérgio, do vereador Raul,
do Tato também eu acho que não, da vereadora também a Ana acho que não, mas do vereador Sérgio e do vereador Raul tenho certeza. No tempo do governo João Elísio, aonde o deputado Nelson Justus era o presidente da Codapar, ele foi convidado para ser o presidente da Sanepar. E naquela época existia um programa chamado Paraná San, vereadora Cátia, que era um projeto voltado para o tratamento de água e de esgoto. E o deputado Nelson Justus, ao assumir a Sanepar, ele fez um pedido para o governador, que ele assumiria a Sanepar naquele momento, mas que a primeira cidade do litoral do Paraná, que deveria ter o programa Paraná San investido, com investimentos, seria Guaratuba. E foi através desse pedido do deputado Nelson Justus que nós demos início a esta grande revolução que existe na área de saneamento hoje em Guaratuba. Você vê, o João Elísio Ferraz de Campos foi governador há praticamente 20 anos, 15 anos atrás. E lá, o deputado Nelson Justo já se preocupava. Avenida Paraná, iniciou-se as obras e de repente parou todas as obras. E mais uma vez, lá estava o deputado Nelson Justus. Como bem parafraseou o deputado aqui nessa tribuna, o Ney Braga dizia: pelo Paraná eu brigo e pela Lapa eu morro. E o deputado Nelson Justus falou isso aqui: pelo Paraná eu brigo, mas por Guaratuba eu morro. E isso ele tem feito ao longo dos seus mandatos. O vereador Sérgio lembra quando assumimos a delegacia aqui junto com o doutor José Carlos, onde tinha uma viatura e a metade da outra, onde tinha 4 policiais e uma delegacia que mais parecia a Casa dos Horrores. E não foi diferente. Ao sentarmos com o deputado Nelson Justus, junto com o Sérgio, o ex-presidente Tony, o Joia e o Valdemar Chaves. E ele falava para nós: olha, em 60 dias muda a história da segurança de Guaratuba. E não levou 60 dias. Na época o vereador Sérgio lembra, nem munição os policiais tinham. Nem munição. E fomos além disso. Em poucos meses, 6 ou 7 meses, nós estávamos com 5 viaturas. E com 4 delegacias funcionando. Porque existia um prédio praticamente pronto, aonde que ninguém inaugurava. Os policiais trabalhavam na delegacia aqui ao lado da Câmara, aonde os presos ficavam tão próximo da sala do delegado, que muitas vezes o delegado falava: olha, você está sendo autuado tal artigo, o preso gritava lá dentro: não, não é esse artigo aí não, doutor. De tão próximo que era. E aonde nós tínhamos aqui uma cadeia para 12 presos, chegou a época de ter 50, 60 presos. E foi o deputado que mudou essa história. Foi ele, ao lado do governador Requião e do lado do doutor De Lázari, que inauguraram a delegacia, que hoje é a delegacia nova. E liberaram verba para que nós transformássemos aonde era um depósito de marginais, onde estava caindo os pedaços, e a vereadora Maria sabe disso, que era o posto policial do Coroados, onde nem telhado tinha. E nós transformamos numa das delegacias mais bonitas do Paraná. Funcionou por algum tempo, e a gente sabe que o serviço público é complicado, é difícil. Vai até um tempo, daqui a pouco falta verba, muda o secretário, muda o governador. Mas temos até hoje uma delegacia que toda temporada ela abriga os policiais.
Avenida Minas Gerais, no Coroados. Foi um pedido do deputado Nelson Justo ao então governador Juarez José Richa. Pessoas que diziam que o ginásio do Coroados não ia sair. Está lá o ginásio do Coroados. Então, quando eu vejo algumas pessoas, por puro ciúme, por puro ódio, por pura maldade, querer denegrir a imagem do deputado Nelson Justus em Guaratuba, eu fico muito triste. Porque se ele não tivesse feito nada, tudo bem. Mas mesmo assim, essas pessoas não têm o direito de denegrir a imagem de um homem público, de um cidadão, de um pai de família, como é o deputado Nelson Justus. Mesmo que ele não tivesse feito nada. Eu vejo algumas pessoas que quando encontram o deputado, senhor presidente, só faltam beijar o sapato dele. Mas quando estão longe dele, eles falam tanta coisa que eles nem sabem o que estão falando. Eles nem sabem qual é o significado daquelas palavras que eles estão falando ali. O deputado Nelson Justus tem uma casa aqui em Guaratuba, vota aqui em Guaratuba, é cidadão honorário aqui de Guaratuba. Então o mínimo que essas pessoas devem fazer é ter um pouquinho mais de respeito. Respeito pelo homem público, respeito pelo deputado, respeito pelo governador, pelo senador, pelo vereador, pela prefeita, enfim. Respeito em primeiro lugar. A etimologia da palavra, muitas das vezes, faz com que as pessoas falem, ou façam conclusões delas próprias. Mas elas não sabem qual é o significado daquilo que estão falando, vereadora Cátia. E o que me deixa mais irritado, me irrita, como diz um amigo meu, dá vontade de esganar, mas você não pode fazer isso. É quando eu vejo essas pessoas ao lado do deputado. Ui, deputado, ui. Pelo amor de Deus, minha gente, hipocrisia está terminando. E eu não acho justo isso. E eu vou desmascarar essas pessoas. Porque se fazem com o deputado, fazem conosco também. Podem ter certeza disso. Nos abraçam, nos elogiam, e quando nós viramos as costas, eles descem-lhe o cambuí. Que nem diz o meu amigo decano. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E eu vejo que essas injustiças têm que acabar. Esse tipo de coisa. Vejam aí, o governador está liberando 1 milhão para ser usado esse ano, e 5 milhões já para o ano que vem, que é para a revitalização da Orla Marítima. Já está praticamente liberado numa parceria com o governo federal, onde nós temos os nossos deputados federal, temos o Vagnoni, Rubens Bueno, Dr. Francisquini e tantos outros que também estão tentando para que venha a verba, para que o ano que vem nós possamos asfaltar mais 30 quilômetros de rua em Guaratuba. Possamos construir mais escola, o centro de esporte e lazer. Mas se pode ver, sempre a palavra do deputado Nelson Justus está no meio. Então eu me senti na obrigação hoje, depois de tudo que eu vi nesse final de semana, e principalmente ontem, fazer esse pronunciamento. Porque de hipócrita nós estamos cheios. E isso tem que acabar. Senhor presidente, eu vejo que esta Câmara Municipal tem se pautado das melhores maneiras possíveis
para que nós possamos a cada dia aglutinar mais vereadores, um em volta do outro. Temos que tomar cuidado quando lá na rua fazem comentários maldosos, sem saber o que estão falando, e nós não defendemos desta casa. Nós precisamos defender, sim. Nós mudamos sobre a sua batuta muitas coisas aqui dentro dessa casa. E tem muitas outras coisas ainda para ser mudado. Mas nós estamos tentando fazer o melhor. Dificilmente se vê uma casa de leis no Paraná, onde os vereadores praticamente estão todos os dias dentro desta casa de leis. A prova disso é que nós não damos sossego para o diretor-geral. Porque quando o vereador não se preocupa com a Câmara, nem o vereador, nem o diretor-geral vê ele. Então, eu tenho muito medo de que um dia possamos macular o nosso mandato, deslustrar aquilo que nós batalhamos tanto para conseguir. E por causa de maldade de pessoas, por causa de pessoas que não têm coragem de chegar na frente de cada um de nós vereadores e perguntar se é verdade o que está acontecendo. Falar é muito fácil. O papel aceita tudo. Agora eu quero ver é provar. Eu quero ver é provar. Aqui são 13 pais de família. Temos nossos defeitos, sim, vereador Arthur. Vossa Excelência tem o seu, eu tenho o meu, o vereador Fábio tem o dele, mas nós somos respeitadores da lei. Nós procuramos fazer tudo aquilo pautado dentro do que a lei nos dá. Então, acho que está na hora de nós nos unirmos. Unirmos pelo bem, porque não temos medo de ninguém, não temos nada para esconder. O que nós temos é muita dignidade. E isso é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Nós corremos para o desdouro, para uma crise institucional, se nós não abrirmos o olho. E a crise institucional, ela generaliza, ela não individualiza. Então nós temos que mostrar que nós somos vereadores eleitos pelo povo, que nós somos vereadores escolhidos pela maioria das pessoas. Nós não temos que temer nada. Nós temos que cumprir com o nosso mandato. Nós temos que fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas. Tenho orgulho de ter votado no Tato, no Raul, no Almir, no Maurício. E isso tem acontecido aqui dentro desta casa, senhor presidente. A sua batuta, muitas das vezes, não direciona o lado. E não poderia ser diferente, porque nem todos aqui são do mesmo partido, nem todos têm a mesma ideologia política, mas todos, com toda certeza, têm muita dignidade, muito respeito, porque nós somos pai de família, mãe de família, nós temos o direito também de ser respeitado por algumas pessoas. Algumas pessoas que acham, que pensam que todo político é corrupto. Não estou aqui tapando o sol com a peneira. Nós sabemos. Mas não é só na classe política. Em qualquer outra classe tem os bons e tem os ruins. E o Ministério Público está aí. Se tiver os ruins, o Ministério Público o puna. Se não tiver,
essas pessoas que calem a boca. Porque vai chegar uma hora que nós vamos extrapolar o nosso senso de humildade, de respeito e de educação. A Câmara está com as portas abertas. O nosso presidente já falou isso. Se alguém tem alguma dúvida, venha até aqui à Câmara. Mas não vá na padaria, não vá no mercado, não vá tentar denegrir a imagem das pessoas só pelo simples prazer de falar para que as outras pessoas que estão em volta possam escutar. Pessoas que nunca entraram dentro dessa casa. Não sei até se essas pessoas votam em Guaratuba, senhor presidente. Mas elas gostam de se aparecer. Mas eu, como sou católico, nossos companheiros evangélicos, e a gente sabe que Deus é um só. Quando se reza o Pai Nosso, tem uma parte que diz: perdoai as nossas ofensas. Pecar é humano. Perdoar é divino. Pedir perdão é um gesto de inteligência. Então não tem o porquê de algumas pessoas denegrir a imagem do deputado, tentar denegrir a imagem dos vereadores, tentar denegrir a imagem da prefeita, do seu secretariado, sem ter um pingo de conhecimento do que estão falando. Então está na hora, minha gente, de nós, aqui dentro desta Casa de Leis, se aglutinar cada vez mais e mostrar o que nós já estamos mostrando aqui dentro, que a transparência faz parte da nossa administração. Era só, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 542, que retornou da comissão com parecer favorável. Questão de ordem, senhor presidente. O projeto é minha autoria, eu gostaria de retirar o projeto. Se o senhor me desse 1 minuto para poder explanar o motivo da retirada, o senhor me permite? Com a palavra o vereador Itamar para a retirada do projeto. Senhor presidente, eu retiro o projeto porque descobrimos agora, nesse exato momento, que há um projeto do vereador Sérgio idêntico. Esse vereador acabou sendo induzido ao erro por parte da própria Prefeitura Municipal. Quando eu e o vereador Almir Troiner ligamos, consultamos o Departamento de Urbanismo e, infelizmente, a lei que o senhor criou não constava lá e eles mesmos falaram para mim: entre com um projeto para a gente poder regulamentar a situação dessas pessoas, que não conseguem receber as suas correspondências no bairro do Aquapar, que é um bairro de fácil acesso. Então, por isso, e atendendo uma moradora, e até cito o nome dela, Eledi Terezinha Becker, que veio até meu gabinete, informou a situação, eu criei o projeto. Mas fui induzido ao erro por parte de alguns funcionários da Prefeitura, e eu gostaria de registrar, que fosse registrado em ata, que esse vereador retire esse projeto, pede desculpas ao vereador Sérgio Patrício, mas que também a Prefeitura Municipal se posicione melhor, né? Porque tem que acabar com essa bagunça de nome de rua, de placa que está faltando, porque a gente fica aí acabando sendo induzido ao erro. É um problema de demais vereadores e acabei caindo nessa situação também. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o pedido ao vereador. Vereador Almir. O vereador Itamar falou bem. Inclusive, eu estava presente na sala dele quando as pessoas se queixaram. O Correio ainda não sabe qual é o nome daquelas ruas. Inclusive, a que passa na frente é a Paulo Saporsky Filho, né? E eles não entregam, os carteiros não entravam para dentro do condomínio, na rua Adão Ralas, né? E travessa Nestor Araújo da Costa. Então, o vereador Itamar está coberto de razão, eu acho que são coisas assim que podem ser consertadas, mas que nós teremos que verificar. Veja, senhor presidente,
quando ligamos, o vereador Almir presenciou o motivo de contato, falei, tem um projeto de lei com esses nomes, com essas... Não tem uma sugestão de nome. Então, o vereador fique à vontade para poder criar um projeto. Seria tão mais fácil, vereador Sérgio, se a sua lei tivesse sido cumprida, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas deixaram passar, criando essa bagunça. Vereador Sérgio, desculpa. Por favor, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, o pedido é retirada do projeto. Os que forem a favor permaneçam como estão. Foi aprovado, o projeto será arquivado. Projeto de lei número 1324, que concede a isenção do IPTU e das taxas de equipamento do Corpo de Bombeiros e limpeza pública. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação, o projeto de lei. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Será enviado para a sanção da prefeita. Projeto de lei número 541, que denomina de Valber Nogueira Ferraz, Torres, o terminal turístico e pesqueiro, a ser construído junto à Praça dos Namorados, na área central da cidade. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação, o projeto de lei. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, será encaminhado para sanção. Projeto de lei 1322, que prorroga o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal da Lei número 1540, de 4 de julho de 2013, da outras providências. Eu tenho emenda do vereador Sérgio Braga, que eu coloco em discussão a emenda do vereador Sérgio Braga, uma emenda de plenário. Discussão, vereador Raul Chaves, com a palavra da emenda. Atenção aqui na caixa. Parabéns para o vereador, mas foi uma falha que isso aí foi produzido pelo Executivo, que quando nós fomos criar a lei para votar, eu sugeri que o 2012 fosse incluso. E voltou para essa casa por questões de datas também, que eles queriam diminuir, eles não aceitaram a 2012. Agora, com o projeto da emenda do vereador Sérgio, eles incluíram o 2012, que isso aí seria super importante e justo, porque o cidadão tem dificuldade de pagar os impostos atrasados. Tem que pagar 2012 e 2013 à vista. Se o cidadão não paga, não consegue pagar os parcelamentos dele, como é que iria pagar então? Parabéns ao vereador. E eles que têm um pouquinho mais, como falou o vereador Itamar, de respeito com certas situações, e pensem antes de agir. Eles estão agindo antes de pensar. E então estão induzindo coisas a Câmara, que nós fomos os responsáveis por aprovarmos, agora estão retroagindo para ser incluído 2012. E aqueles, infelizmente, aqueles que pagaram, esses aí, entraram no rol dos prejudicados. É uma pena, mas vai beneficiar alguém ainda. Obrigado. Continua em discussão a emenda modificativa do projeto 1332. Vereador 1332. Não, 1332, então foi a pronúncia que saiu. Continua a discussão. Em votação, a emenda do projeto. Aprovada a emenda. Em segunda discussão, o projeto de lei com a emenda. Vereador Itamar. Senhor presidente, respeito ao vereador Sérgio, a presidência, gostaria de reforçar as palavras do vereador Raul Chaves. Infelizmente, aconteceu que o 2012 no projeto não foi incluso. Agora, excelente emenda do vereador Sérgio, está colocando aí. Então, o vereador sente muito pelas pessoas que pagaram, mas eu acho que a Câmara está fazendo o que é melhor para o nosso município. Aproveitando o momento que está sendo esticado o prazo, estendido o prazo, e aplicando essa emenda. Parabéns ao vereador, parabéns aos vereadores que aceitar essa emenda. Eu acho que nós estamos fazendo bem pela população de Guaratuba, e assim a cidade vai poder sair do campo da inadimplência. Algumas pessoas vão poder sair com mais facilidade da inadimplência e poder ter seus bens aí regularizados. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei, segunda discussão. Vereador Sérgio Braga. Senhor presidente, vamos esperar que o Executivo não venha vetar
essa emenda apresentada em plenário. Porque, ao meu ver, eles fizeram uma pressão para arrecadar. Só que eles esqueceram que o povo guaratubano, infelizmente, está numa situação delicada. Então, no projeto original, eles, para fazer o parcelamento, o contribuinte para fazer o parcelamento, teria que quitar 2012, 2013, e o restante dos anos, eles tinham 20% ainda de entrada para fazer o parcelamento. Principalmente naqueles que já tinham o refis antigo. E nós estamos mudando com a anuência de todos os senhores vereadores e vereadoras para ajudar esse povo. Então, eu espero que a prefeita municipal entenda bem as emendas, que afinal a prefeitura que vai arrecadar mais. Que do jeito que estava, deu no que deu, a gente sabe que ninguém quase pagou esse refis, que já foi uma luta para vir para essa casa. Então, que ela repense muito, estude e não venha a vetar essas emendas aí. Obrigado, senhor presidente. É esclarecer que o projeto de lei que veio de lá, o 1332, ele veio com a justificativa devido à greve bancária. Não foi citado aqui no vereador Almir Troiner. Na verdade, eu acho que não houve assim uma pressão, né, vereador Sérgio, até porque nós votamos por unanimidade esse projeto quando ele chegou aqui nessa Casa de Leis. Mas é elogiável a sua postura e seu pronunciamento, mas eu não vejo assim nenhuma pressão do Executivo, até porque nós votamos aí por unanimidade. E também tenho plena certeza que a prefeita, qualquer veto que for acontecer nesta Casa de Leis, ela já disse que primeiro vai chamar os vereadores para conversar, então eu não vejo nenhum problema relacionado a isso. Esclarecendo essa emenda, o vereador Raul deve se pronunciar, é a mesma que o vereador Raul tinha feito. Não, eles mandaram o projeto, nós incluímos 2012. Voltou lá para o departamento e eles, se fosse incluído 2012, eles vetariam e não sairia o parcelamento. Então, houve pressão, sim, senhor, de lá. Se não houvesse pressão, eles não tinham feito isso. Isso aí, a pressão existiu e não foi pouca, não. Porque eles queriam alegaram que se o cidadão não pagasse 2012, parcelasse 2012, aí não ia pagar 2013, um monte de... Só que o que o vereador Sérgio citou, a dificuldade é grande. Eu estou devendo 2012 lá. E vou pagar só quando Deus mandar uma cédula lá de cima. Porque é ruim para todo mundo. Então, calcule que eu sou vereador e tenho meu serviço lá que ganho razoavelmente bem. Tenho dificuldade. Agora, pessoas que ganham salário mínimo aí é complicado. Houve pressão, isso aí é prejudicial ao município. Porque, às vezes, em quantidade, você arrecada mais do que poucos que pagam à vista. Então, o cidadão que, se ainda dá tempo de recuperar uma parte, eu acho que isso aí é super importante agora. Como o vereador é líder lá, da prefeita, que converse lá com ele lá para ter um pouquinho de bom senso, não faz mal a ninguém, que possa ser que ajude muita gente. Obrigado. Palavra. Eu acho que, volto a afirmar que não houve nenhuma pressão, porque nós não tivemos nenhum voto em contrário. Houve um consenso, né, uma conversa entre todos aí, então houve um consenso para que fosse votado o projeto. Não foi voto contrário, vereador. É o seguinte, eles devolveram e o presidente tem conhecimento disso aí. Ele sabe que... Aí nós corremos atrás aí de determinados vereadores, que não vou citar agora, né? Para nós tentarmos resolver, facilitar para eles, e eles não tiveram um pouquinho de consciência. Agora, eu sei do que aconteceu no começo, no meio e no fim. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, vereador Itamar. A palavra e o regimento parece que demonstra a soberania do plenário. Nós estamos discutindo o projeto de lei, a emenda já foi votada. Eu, infelizmente, gostaria de apresentar mais uma emenda, não sei se é possível, porque acabamos de votar, e gostaria de apresentar agora uma emenda de plenário, se os companheiros quiserem aceitar a minha emenda e quiserem votar, a soberania do plenário é clara e Vossa Excelência sempre usa isso. Eu entendo que, como diz o vereador Sérgio, é complicada a situação do nosso povo guaratubano, 2012 vai ajudar muito, e agora eu entendo que a maioria das pessoas podem conseguir
liquidar ou até mesmo facilitar os seus pagamentos se receberem e tiverem prazo dentro do 13º. Então, eu gostaria de estender esse prazo, essa prorrogação, até o dia 23, porque aqui está dizendo que fica até dia 30/11/2013. Então, 30/11 ainda não tem tempo do 10º. Então, eu gostaria que, se os companheiros votassem, me ajudassem nessa emenda, dia 20... É lei, né, que os funcionários têm que receber a segunda ou integralmente o 13º. E no dia 23, na segunda-feira, aí sim encerra o prazo, ainda dando mais 3 dias para aquelas pessoas que pegaram o 10º ir lá e fazer o pagamento. Acredito... o projeto de lei original, ele é 18 de... Não, o projeto que veio era 18 de 11, e aí 18 do 10, não, 18 do 10 ou a lei, o projeto 18 de 11. Daí na emenda foi 30 de 11. O vereador Itamar está propondo que seja 23, em vez de 30 de 11, seja 23 de 12. Então, essa em discussão, então, o pedido do vereador Itamar. Vereador Raul. Só para concluir com o vereador Itamar, além dos 13º para os funcionários, nós temos inúmeras empresas no município que também pagam, né, vereador? Então, seria melhor, né? Facilitaria para todos que trabalham com salário, com 13º, isso aí é importante, porque nós temos muita gente que trabalha em muitas empresas e também recebe. Isso aí, obrigado. Continua, então, em discussão a proposta do vereador Itamar de alterar a emenda do vereador Sérgio para 23 de 12. Continua em discussão, vereadora Kátia. Eu concordo com o vereador Itamar, tem que ser prorrogado, principalmente por causa do 13º. Não, 23 do 12 cai numa segunda-feira. Continua em discussão, então. Então, em votação, o pedido da emenda do vereador Itamar. Favorável. Aprovado, então, a emenda do vereador Sérgio, alterando a data do final do refis, para 23 de dezembro de 2013. Então, continuamos em discussão o projeto de lei agora com as duas emendas. Em votação, em segunda votação, o projeto de lei. Aprovado, será encaminhado à sanção da prefeita com a emenda. Projeto de resolução número 518, criando o crédito adicional. Em discussão. Em votação. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos a palavra livre por até 5 minutos, conforme o artigo 143 do Regimento Interno. A palavra está livre. Vereador Maurício, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Só gostaria de agradecer, agora de público aqui, a todos os empresários que estiveram naquela reunião de terça-feira, todos os vereadores que puderam estar lá, né? Gostaria de agradecer também e dizer que são momentos como aquele que produzem efeitos. Então a coisa começou a deslanchar, como bem disse o nosso colega vereador Almir, e algumas soluções daquela reunião vão com certeza se transformar em realidade. Então, eu só queria agradecer a todos, né, que puderam compartilhar com a gente naquele momento lá e dizer que me senti muito honrado, né, com aquela presença maciça lá e realmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa para aquele pessoal na avenida lá, que é muito complicada a situação de todo mundo lá. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Arthur. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Queria aqui até falar com o vereador Sérgio aí, que já pedi também essa lombada na rua Clevelândia. Até essa semana falei lá com o responsável pelas lombadas, e ele disse que ia colocar a lombada. Tomara que, junto com a sua preposição, a gente consiga a lombada para aquela rua que está complicada a situação lá. E também parabenizar pelo projeto, a emenda aí do senhor e do Itamar, que vem ajudar os nossos comerciantes e o povo de Guaratuba para ver se consegue colocar em dia os seus impostos aí, que também a gente se inclui nessa aí que é complicado. Era só o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
palavra continua livre. Vereador Juarez. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqui presente, público presente. Sobre as palavras do vereador Almir Troiner, líder da prefeita, eu gostaria de dizer, vereador, sobre os bombeiros. Eu tenho frequentado a praia nas últimas 2 semanas, e durante as 2 semanas, eu não encontrei um bombeiro sequer na praia. Tenho frequentado, o que digo não é passado lá, eu tenho frequentado, ido na areia. Pegar o meu banho de praia com a minha esposa, entende? Sempre gostei de fazer isso, a vereadora Cátia é prova, testemunha disso, que uma vez já fui. E cada vez que nós saímos da praia, saímos do Caeiras e vamos até o Cristo de carro. Fiz isso várias vezes no final de semana e não foi encontrado um bombeiro para contar. Outra coisa, algumas pessoas vieram me falar que o comandante hoje, perguntado sobre as 4 mortes que houve, disse que ainda não começou a Operação Verão. Então, tem que começar a Operação Verão para os bombeiros começarem a trabalhar. Respeito muito a entidade dos bombeiros, entende? Mas o povo de Guaratuba também é frequentador da praia, e é por isso que eu acho que eles têm que ter um contingente para colocar na praia. Pelo menos 1 ou 2 bombeiros na praia, eles têm que colocar nos finais de semana. Outra coisa, o vereador Itamar, questão de umas 4 ou 5 reuniões atrás, trouxe um problema a essa casa, que foi convidado por uma determinada secretária, e a secretária sequer apresentou. Ele estava representando essa casa de lei, e nós tivemos muita discussão sobre isso. Eu até concordo com o vereador Itamar, pelo seguinte: o meu pai sempre me ensinou uma coisa: meu filho, quando tiver 2 pessoas conversando, passe abaixado para não atrapalhar a conversa das 2. A minha educação sempre foi essa. Como nós somos o espelho da cidade, fomos votados para ser o espelho da cidade, eu concordo plenamente que aonde tenha 2 ou 3 pessoas conversando, a gente tem que, no mínimo, prestar atenção na conversa. Eu acabei de escutar Vossa Excelência dizer que esteve na Assembleia e ficou entristecido pelo fato de um deputado rindo para o outro. Eu quero pedir desculpa ao secretário de Planejamento, Carlos Carvalho, e quero pedir desculpa ao vice-prefeito de Guaratuba, porque hoje estivemos numa reunião onde estavam 8 ou 9 vereadores, e teve um vereador, que eu não vou citar nome, me envergonhou, me entristeceu, porque o que estava sendo conversado na reunião, não abriu a boca para dizer um A, não falou nada. Tudo bem, não quisesse falar, não quisesse ouvir o que estava sendo falado, não fosse na reunião. Me envergonhei profundamente, porque eu acho, como nós queremos ser respeitados, nós temos que dar o respeito para quem nos convida a ir nessa reunião. Era só, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereadora Maria Batista. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, público presente. Senhor presidente, gostaria de agradecer primeiramente ao trabalho da equipe do SAMU, pela sua eficiência, sua rapidez, devido ao afogamento que tivemos lá no nosso balneário Coroados. Infelizmente, não posso dizer o mesmo do nosso bombeiro, que está escasso, é vergonhoso. Toda semana estamos aqui se implorando, vamos na praia, nós achamos um bombeiro. Então, gostaria que algum daquelas pessoas, daquele comando, nos enviasse uma justificativa. O que está acontecendo? Porque bombeiro tem. Está faltando comando lá naquela sede. E nosso povo, nossos filhos, não pode ficar a mercês. Estão ganhando, vão trabalhar. É só, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero pedir desculpa porque estou com problema de saúde e a ronquidão é muito grande. Estou conseguindo muito me explanar, mas vamos tentar. Quero agradecer a todos os vereadores que tiveram à tarde uma surpresa hoje do meu aniversário.
com a servidora dessa casa, que fizeram a surpresa. Realmente foi uma surpresa que eu não sabia. Com certeza me pegaram no pulo. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a sessão passada não pude estar presente, mas acompanhei pela TV Câmara algum pronunciamento de alguns vereadores e foi abordado o assunto sobre o tráfego de caminhões na cidade. Acho que até a Vossa Excelência comentou sobre restrição de horários na cidade. À tarde tivemos a reunião com o Carlos de Carvalho, abordamos esse assunto, onde fizeram uma reunião com a agência reguladora, mas esse assunto é muito delicado, porque acontece o seguinte, para nós ter uma restrição de horário na cidade, primeiro nós temos que dar rotas alternativas para os caminhões passar, não pode bloquear totalmente. Segundo, nós temos que ter um pátio na entrada da cidade para os caminhões fiquem parados e entrem no horário permitido. Terceiro, nós temos vários caminhões que puxam mercadoria acima de 10 toneladas, como os caminhões de areia, tem empresa que tem carretas na cidade, e tendo o pátio particular local da cidade, não é proibido. Tem que ser fiscalizado um horário com as câmaras frias, os caminhões perecíveis, tem que ter dado uma permissão especial para eles, aonde que vai ser feito esse cadastro, porque eles têm que fazer entrega na cidade, e todos os caminhões que vêm entregar aí uma carga de madeira, ou vêm entregar carne nos açougues, aí nos mercados, passam de 10 toneladas, qualquer caminhão. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem um decreto municipal em São Paulo, tem em Florianópolis, aonde determinadas vias não podem passar, mas tem rotas alternativas. E se acontecer essa restrição, como é que nós vamos fiscalizar? Porque nesses lugares onde tem as restrições, tem câmeras fotográficas que passam fora do horário, é multado. E aqui na cidade, se for colocado nas vias, como é que nós vamos fiscalizar? Passou um caminhão fora do horário, nós vamos chamar quem para ser multado? Então tem que ser muito conversado, comentado, para que nós não erramos nisso aí e dentro da legalidade. Porque essa restrição de horário de carreta, eu sei porque eu trabalho com isso, é complicado. Não é só chegar e vamos fazer a restrição de horário. É mais complicado do que a gente pensa. Então, senhor presidente, outro assunto também quero abordar também, que eu estive viajando semana passada e encontrei com o senador, ex-governador Álvaro Dias, conversamos por uns 10, 15 minutos e um assunto que eu abordei com ele foi sobre a nossa ponte de Guaratuba. Ele comentou comigo, ainda falou Guaratuba, acontece o seguinte, quando eu estava governador, que eu era governador, foi feita uma licitação da ponte, ia ser executada a obra, aonde a empresa que faria a obra ia explorar ali por 15 anos um pedágio. Hoje, se fosse executada, nós já estaríamos livres disso aí. Segundo ele falou para mim, que sucedeu ele foi o Requião, engavetou. Então, tem situações lá atrás que a gente não fica sabendo. Eu não sei se é verdade, acho que o vereador Sérgio aqui de outros mandatos, o vereador Raul, pode afirmar se é verdade ou não. Foi o que ele falou para mim. Então, é bom a gente conversar com essas pessoas para... Já poderia ter conseguido essa ponte lá atrás. Foi só isso, presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre, vereador Almir. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos tendo um problema seríssimo com o meio ambiente em Guaratuba. A gente sabe disso, sabe das invasões, porém, a gente sabe das pessoas que respeitam, como a Dariane, o Zé e tantos outros que respeitam o meio ambiente. Porém, pessoas humildes, às vezes, cometem alguns erros, mas não com a intenção de prejudicar ninguém, ou ferir o meio ambiente. Então, eu acho que nós devemos aí, eu principalmente, eu vou até o IAP essa semana, para pedir que quando acontecer fatos como esse, com pessoas simples, com pessoas humildes, que elas tenham um pouquinho de complacência na hora de conversar com essas pessoas. Não sei quem é o funcionário, não sei quem foi, mas é fato que denigre a imagem do ser humano, ser humilhado na presença dos seus filhos, ser humilhado na presença das pessoas. Então, às vezes são pessoas simples que têm lá uma galinha, um galo e um cachorro no quintal, tem uma propriedade aí de 10 metros quadrados, e às vezes por causa de 3 metros, 4 metros, elas são multadas, mas não é o problema da multa, a multa até recorre. O problema é o tratamento direcionado a essas pessoas. Com relação ao corpo de bombeiro, eu tenho que concordar plenamente.
porém, se o presidente assim aceitar, até que se mude o regimento interno dessa casa, eu, a vereadora Cátia e o vereador Fábio, somos da Comissão Provisória de Segurança e Meio Ambiente. Nós poderíamos aí conversar, irmos até o Corpo de Bombeiro, convidá-los a vir aqui, para que nós possamos ouvir deles por que não tinha, como muito bem falou o vereador Juarez, um policial bombeiro nas praias. É inadmissível uma cidade que nem Guaratuba nós não termos aí no final de semana. Porém, a gente sabe das dificuldades. Então, também nós aqui, tecer críticas direto, às vezes, ao comando do Corpo de Bombeiro, ele não sabe o que está acontecendo com o seu pessoal, com a sua escala, mas nós temos o direito, como vereadores, de cobrar deles, vereadora Maria, de cobrar para que eles façam um remanejamento e que esses policiais militares, bombeiros, fiquem mais presentes nas praias, principalmente agora nos finais de semana, onde está aumentando o número de pessoas. Não sei se o senhor assim permite, se o senhor me autorizar, eu vou até lá, vou conversar, vou convidá-lo para vir aqui, porque eu acho que é muito mais fácil ele conversar com todos nós juntos, né, do que conversar comigo, ou com o Raul, ou com o Itamar. Senhor plenário, concordar, abrir espaço para o comandante. Poderíamos, uma sugestão, é a primeira segunda-feira aí do mês de novembro? Não precisa não ser, precisa? mas o plenário concordando, não precisa, acho que não tem necessidade de ser. Pode ser na próxima segunda-feira? Alguma objeção? Porque eu acho que... Só para... Eu escutei a entrevista hoje pela manhã na Rádio da Cidade, no Litorâneo, tanto o comandante daqui como o de Paranaguá. E eles têm uma escala lá sim, vereador. A escala deles é sair 3 bombeiros, 11 horas da manhã, passear até o Morro do Cristo e voltar para cá. Isso foi o que o comandante falou hoje na rádio. Até quero parabenizar aqui o Jaloco, que por telefone entrevistou os dois, e foi uma vergonha. Porque praticamente encheram do telefonema hoje lá, banhista de toda a cidade, de Ponta Grossa, de Curitiba, metendo no cacete não, essa é a palavra certa, porque não tem bombeiro na praia. E a resposta dos dois comandantes foi essa. É passear das 10 ou das 11 até o Morro do Cristo, retornar para a base e mais nada. Até que se mude ou chegue a alta temporada. É uma vergonha. Não pode acontecer isso, mas o capitão Emanuel é o comandante hoje do litoral e mora aqui em Guaratuba. Então nós temos mais esse privilégio, né? Se nós não conseguimos falar com ele lá no Corpo de Bombeiro, vamos na casa dele, né? Vamos bater palma lá. Vamos convidar ele para vir aqui, então, e para que ele solucione esse problema, né? Não pode. Mais um final de semana nós tiver mais uma tragédia dessa, Guaratuba já entra novamente na notícia aí, como uma cidade que mais, o litoral que mais se ceifa vidas aí. A palavra continua ali, vereador Laudi. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, distinto público presente. Já aproveitando o ensejo, hoje à tarde eu conversava com o vereador Sérgio a respeito do acontecido, em relação à falta de bombeiros, e realmente não adianta tratar o sol com a peneira, nós temos o comandante morando aqui, etc, etc. O fato é que aconteceu a tragédia, as tragédias, né, foram várias mortes, infelizmente, e isso vem denegrir a imagem de Guaratuba, já que estamos se aproximando da temporada. Isso é um fator, sabe, nada vai pagar uma vida. Não só o fato de Guaratuba ser denegrida em relação a isso. O fato que foi, sabe, ceifada aí essas vidas, e acontece o seguinte. Hoje eu estava no carro ouvindo a rádio daqui, também mudei a apresentação logo após o almoço, estava ouvindo a FM Clube. Quer dizer, uma rádio que abrange praticamente todo o Paraná, sabe, massacrando Guaratuba, justamente por esse fato, que muitos turistas ligavam na rádio e foi uma coisa que foi comentada, uma propaganda negativa para a cidade. Então, eu acho que não tem justificativa, sabe, nada contra o Corpo de Bombeiros, mas pecaram muito, falharam de uma maneira grotesca, e isso não pode acontecer. Guaratuba perde com isso, e não só
em termos de turismo, mas fica denegrido, porque aí se as famílias vêm para cá e não tem esse respaldo dos bombeiros, aí acontece o que aconteceu de se perder essas vidas, então é inadmissível. Tá? Em relação a isso, o que eu tinha? Eu também queria dizer uma situação, o senhor da prefeita permitia aí que anotasse algum pedido que eu já fiz há muito tempo, sobre as lombadas, que foi pedido na Octaviano Henrique de Carvalho, na proximidade da Maria Moser, da Rádio Litorânea, na extensão daquela rua onde já aconteceu vários acidentes ali, porque é saída de colégio, e realmente o que acontece? Secretaria de Obras, você liga lá, eu converso com um determinado funcionário, não falei não, mas semana que vem, se não resolver, eu vou começar a falar. Aí você liga, conversou, está tudo certo, depois você retorna, não tem a coragem e a hombridade de atender o telefone. Então, estão queimando o filme da prefeita, que ela, eu tenho certeza, é munida de boa vontade, mas, infelizmente, estão queimando o filme dela. Por maus profissionais, pessoas que não querem trabalhar, que peguem o chapéu e vá para casa. Porque aí ficar fazendo o vereador de trouxa e o eleitor de trouxa, o morador que paga imposto de trouxa, aí esse funcionário tem que meter-lhe um pé na bunda dele e mandar ele para casa. Ou que seja homem, pelo menos, de atender o telefone. Em relação a essa situação da zombada, também lá no Conjunto Alto Abaixo, já tem um projeto meu, da gestão passada, onde atravessa as 1, 2 e 3, se a Vossa Excelência assim permitir, que cobre também, que se coloque essas placas. Eu denominei lá, fiz o projeto, esse projeto está aprovado e sancionado, e não foi colocado as placas lá ainda nessas travessas no Alto Abaixo, travessas 1, 2 e 3, tá? Amanhã eu vou lhe passar o número do projeto, que agora, me perdoa, me fugiu. Então, são situações assim que a gente fica um pouco chateado e a gente fica triste, sabe? Aí a gente vem aqui falar, deputado Ângelo Vagnoni, através do governo federal, trazendo recursos para o município, o próprio Nelson, e concordo com a Vossa Excelência, que é um deputado que tem feito muito para a cidade, mas aí não adianta nada. Chega aqui, tem meia dúzia de preguiçoso aí, que estraga todo o trabalho que vem sendo feito. Era o que eu tinha, senhor. A palavra continua ali, o vereador Itamar Júnior. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, eu tenho algumas cobranças hoje para fazer. É certo e é de conhecimento de todos que faço parte da base de governo da Evani, da prefeita municipal. A defendo sempre, acredito no potencial da administração da prefeita. Agora, nesse momento, não posso deixar de fazer algumas cobranças, uma vez que temos o senhor presidente que zela por essa casa e pelos pedidos dessa casa, e o líder de governo, nesse momento aqui à minha frente, e todo o aparato onde nós estamos aqui trabalhando. Então, é dever do vereador cobrar, não me entenda mal, vereador líder de governo. Então, a gente tem que dar a resposta para a população. Eu usei esse microfone algumas vezes para falar sobre o determinado assunto de uma empresa que vinha de outro local para trabalhar e aqui não paga nada. Não tem firma, não tem funcionário, não tem funcionários registrados, simplesmente vêm com seus caminhões, com placas de fora, estão trabalhando aí, levando terra e puxando terra e prejudicando quem? Os nossos comerciantes de terraplanagem. E eles vêm insistindo, vereador, precisamos de providência, vereador, precisamos de providência, e eu não sei mais com quem conversar. Eu não sei mais com quem conversar, porque já falei com muitas das pessoas, e até agora a resposta que eu quero dar para essas pessoas, para os nossos empresários, eu não consegui obter. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu mesmo vou ter que entrar lá, se eu vou ser preso, se eu pegar lá e puxar, saber se essas empresas são frias, eu não sei, mas eu acredito que a Câmara, ela pode cobrar e que merece uma resposta, e se não é competência do município, aí tudo bem, a gente vai poder dar resposta. Não é competência do município, a gente vai para o outro órgão, a gente tem que dar a resposta, vereador, líder de governo, a gente precisa dessas respostas, e eu não tive. Então, eu acredito que Vossa Excelência pode encaminhar o meu pedido, e se eu vou ter uma resposta, porque dessa daí eu até agora não tive resposta. Obrigado, senhores vereadores, que atenderam a minha emenda, sobre a emenda do vereador Sérgio, a qual já parabenizei, obrigado mesmo.
Outra coisa, respeito o vereador Juarez, eu subi aquela tribuna livre e falei sobre a determinada secretária, a qual essa pessoa mudou. Então a gente cobrou, a Câmara é séria, a Câmara exige o respeito e a pessoa mudou. Então, é isso aí, ó. Respeito é bonito e fica bom para todos os lados. A gente cobra, a gente merece e a gente recebe. Parabéns à secretária, que foi prudente e já tem mudado a conduta com os vereadores. Pelo menos comigo isso aconteceu. Se não acontecer, a gente sobe lá à tribuna e cobra o respeito publicamente. Porque eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Se eu tenho que respeitar, ela também tem que respeitar e assim por diante. Vereadores, senhor presidente, estava conversando com a vereadora Maria Batista, aconteceu um incidente no bairro da Barra do Saí, a qual a vereadora estava explicando que foi mais uma vez por falta de sinalização para que as pessoas não tomassem o banho naquela determinada área, e os pescadores têm reclamado até a vereadora para que isso fosse sinalizado. Aí eu lembro que tem um projeto de lei desse vereador, aprovado pela casa, sancionado pela prefeita, que também, infelizmente, não saiu aí as placas que eu quis. Conversei com o secretário, a qual respeito e considero e acho que vai poder me dar uma resposta, o secretário Carlos Carvalho, hoje na tarde, na presença de alguns vereadores, e ele me disse que vai conseguir dar essa resposta. Mas aproveitando, senhores vereadores, a presença do líder de governo e do nosso presidente, eu faço uma sugestão. Se o município não colocar as placas, eu coloco com o meu dinheiro, simplesmente me permitam para fazer isso daí. Eu pago, não tem problema, o senhor presidente é meu amigo, me empresta um pouquinho de dinheiro, a gente vai ali, confecciona as placas e colocamos. Agora, uma vida, vereadora Maria, não tem preço, não tem preço. Uma plaquinha singela pode salvar uma vida. Era isso que esse vereador pretendia e também estamos aí na luta de uma resposta, numa luta para que a gente consiga, permita a parte. Não tem a parte, vereador. É que eu citei ele justamente para que ele pudesse participar. Você foi citado, então, no término da sua palavra, vereador Almir Troiner, em resposta. Seja com a palavra, vereador Almir. Não, ele já encerrou. Então, eu não encerrei, agora eu acredito no potencial do líder de governo, que vai poder me dar essas respostas, e se for para me dar uma resposta agora, porque eu não vou ter momento para poder falar depois, me dê em dias. Daqui 15 dias está resolvido, vereador. Daqui 10 dias está resolvido. Não vai precisar o seu dinheiro, porque o município tem orçamento. É essas as respostas que eu quero, vereador. Por favor. Com toda certeza, eu tenho plena certeza que o senhor não vai precisar gastar o seu precioso dinheirinho. Eu vi aí as cobranças aí, elas são direcionadas a alguns setores, a alguns funcionários, e nunca a prefeita, nunca os secretários. Isso é muito importante, isso mostra o respeito que a prefeita e os secretários têm conosco. Alguns diretores, às vezes, também por falta de orientação, falta de tempo, acabam deixando de dar uma resposta, mas muito bem cobrado pelo vereador Tato, e amanhã eu estarei encaminhando cedo já para a prefeita, e principalmente esses fatos aí com relação às placas. Então eu vou torcer imensamente para que o senhor não precise gastar o seu dinheiro. Era só. A palavra continua livre. Presidente. Vereadora Kátia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, meu boa noite. Senhor presidente, hoje eu quero parabenizar o autor do projeto 541, onde faz uma linda homenagem ao Valber, que quem conheceu o Valber sabe assim que foi excelente essa lembrança por ele, porque o saudoso lá deixou... Quem conheceu sabe que, meu Deus, mais do que o Fábio pode dizer que é parente, está dentro de casa, tudo. Eu pude conviver com ele bastante, que eu trabalhei na cooperativa junto com o Valber, então eu quero só parabenizar o vereador Sérgio e também não deixar de cumprimentar o meu companheiro, o vereador, o nobre vereador que está de aniversário hoje. Não pude estar presente na sua festa hoje, porque eu estava com problema, então fica aqui meus parabéns para você, muita saúde e muito sucesso para você. Era só que continha, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Maurício, pedindo uma questão de ordem ali para um comunicado importante. Desculpa, pessoal, eu me esqueci de fazer um comunicado, que o Sebrae itinerante vai estar aqui em Guaratuba amanhã, dia 22,
uma palestra do microempreendedor individual, os benefícios da formalização do MEI. Amanhã às 19h30 na sede da SIG, Associação Comercial. E daí no dia 23 estarão fazendo consultorias especializadas. Aquele empresário que tiver dúvidas e tal, quiser consultar pessoalmente com o consultor, vai ter lá uma pessoa disponível. E também no dia 23 às 19h30, uma palestra sobre qualidade no atendimento ao cliente. E é importante aí que a Associação Comercial esteja movimentando o pessoal. Continua livre. Vereador Raul Chaves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e demais. Tem umas colocações aqui, é simples, mas é importante. Só, em primeiro lugar, eu quero dizer ao meu filho, que é o vereador Fábio, que hoje eu não estive aqui por causa da Copel. Porque, para você conseguir, eles deixaram uma rede baixa com 127, que é o 110 que nós chamamos, né? E eu lá no meu serviço, fiquei preso pela Copel, porque você, para conseguir alguma coisa, porque para passar, eles deixaram alguma rede desligada, que não tinha o 220, eu tive que gastar aproximadamente R$500. Tem um cidadão super competente lá dentro da empresa, da Empescal, tivemos que puxar um cabo de outra rede lá de dentro para poder atender os barcos de pesca. Então, isso aí é vergonhoso. Eu liguei, dizem que não tem nenhum telefone para atender aqui na Copel, tem que ligar para o 0800, desculpa a expressão, é melhor ligar para o cão, porque é uma vergonha nosso município, que nós estamos refém de Copel, de Sanepar, de um monte de empresas que estão lá. Então, eu fiquei, se eu não gastasse dinheiro, agora me pergunta uma coisa, quando o cidadão não paga a luz, eles não estão lá às 7 horas da manhã cortando, esteja filho, esteja doente, esteja um monte de coisa. Então, isso aí a Copel tem que ter um pouquinho mais de respeito com o cidadão, porque eles acham que são dono de tudo e de todos. Agora, e não tem alternativa, a rede está lá, eu vou amanhã ali na Copel, para ver se eles vão tomar atitude, porque eu acho que não, porque você tem que ligar para um monte de gente para conseguir. Então, eu tive que gastar. Agora eu pergunto, se eles vão ressarcir esse dinheiro para mim? Não. Então, a rede está lá com 127. Se tivesse essa linha ligada, essa linha de energia lá na residência, se os aparelhos fossem 220, tinha queimado todos, porque ficou com uma fase caída. Então, isso aí é vergonhoso e amanhã eu vou ali. Então, a Copel tem que tomar uma atitude, tem que ser mandada alguma coisa para a Copel para eles respeitarem isso aí. Quando é para cortar a luz do cidadão, eles não querem saber quem é. E eu elogiar a atitude do vereador Fábio, porque ele ligou para mim, ele estava no pronto-socorro, muito mal, não conseguia respirar, daí eu fui lá. Daí eu cheguei lá, tem médico aí? Não tem? Então, o que você vai fazer? Não, eu não vou passar na frente. Isso é um elogio, porque tem muita gente que acha que nós somos vereadores, vai no pronto-socorro, tem 30, 40 pessoas, a gente deixa eles para trás e passa na frente. Ele não quis ser atendido a respeito às pessoas que estavam lá, que tinha gente das 7h30 da manhã, estavam lá, isso é quase na hora do almoço, então ele disse, não, pai, vamos para casa, e fomos lá para casa, que as minhas filhas, as irmãs dele estavam lá, ele tomou uns remédios lá e, graças a Deus, deu uma melhorada. Então, tem muita gente que fala que nós chegamos lá e passamos na frente. Não é nada disso, isso não aconteceu. Porque há o respeito com as pessoas que estavam lá, isso é importante, porque tem gente que acha que o vereador chega aqui, pode e passa na frente, né? Então, parabéns, vereador, pela atitude, que estava mal, não conseguia respirar, fomos para casa, se fosse preciso ir atrás de um médico particular, que as clínicas tem aí 2 clínicas, Dr. Rui, o Dr. Romano, mas naquele momento estava fechada e eles não podiam atender. E eu, Alex, também, hoje solicitei um atendimento lá para o cidadão que estava com quase 600 em glicemia, né, negócio de diabetes, ia morrer em casa, graças a Deus, internaram lá, colocaram num quarto particular, e eu acho que a medianeira não se movimentou ainda, ele está vivo, está bem lá. Então, essas coisas aí, mais um detalhe, o concurso que o povo de Guaratuba foi fazer lá e outros municípios, outros estados até, que aqui tinha funcionários do município indicando os colégios. Lá, infelizmente, lá em Matinhos não tinha. Um diretor de um departamento aqui, que eu não vou citar o nome dele, ele estava se batendo e conhece muito bem Matinhos. As minhas filhas foram lá, com meu genro, que conhece mais ou menos bem, então foi um sacrifício para conseguir encontrar os colégios, a faculdade, porque tinha umas 3 ou 4 colégios, não tinha ninguém com placas, que teria ser a obrigação do município de Guaratuba, porque não era obrigação do município de Matinhos. Matinhos fez o concurso e não veio aqui, então nós
Fizemos um concurso aqui, tivemos que ir lá. Porque isso aí é ruim. Que tinha, quando estavam fazendo o concurso, uma sala que eu acho que foi só exclusiva para professores, uma cidadã que atrasou lá, minha filha e mais outra cidadã lá tiveram que esperar, porque tinha 3, ficar 3 por último para assinar lá, para fechar, encerrar. E a cidadã estava querendo ir no banheiro, simplesmente disseram, o banheiro está fechado, não pode ser usado. E ela falou bem assim para o pessoal da faculdade, eu vou ter que fazer xixi aqui na sala, na frente de vocês. Então, isso aí é humilhante. Então, eles organizam, ainda onde são professores que vão prestar um concurso para amanhã, está dando aula para determinadas crianças. Então, essas coisas aí tem que ser mais, como é que se diz, uma atenção maior, tem que ser organizado para não acontecer isso aí, porque a falha foi enorme. E se precisar citar o nome do diretor, que a minha filha falou, até fulano de tal estava se batendo para encontrar tal colégio lá, pai. Então, isso aí é coisas que não pode acontecer. Então, isso aí é uma crítica, mas eu acho que isso aí nós temos que... Não vai ter concurso agora, só daqui uns 10 anos, acho que 8 anos, mas no momento que aconteceu, porque eu penso assim, eu acho que visaram muito a arrecadação, a faculdade, que a inscrição foi... O concurso foi a inscrição para a faculdade para pagar os trabalhos. Então, financeiramente, eles se preocupam muito. Mas com determinadas situações eles não se preocupam nem um pouquinho. Fale, vereador. Que não pode, mas venha. Cita o nome dele, vereador. Citei o nome dele? Não vou citar bosta nenhuma. Não sou louco. Palavra com o vereador Raul, continua. Ei, não, pode falar, não tem problema não. Aqui está liberado. Liderança. Vereador. Não existe o nome da liderança. Existe vereador Raul, na verdade, houve na assinatura do contrato a responsabilidade pela organização, pela arrecadação das inscrições, era tudo da empresa que realizou o concurso. A UFPR. Então, muitas coisas dessas que aconteceu, com certeza o município não tem conhecimento. Ele firmou um convênio com a empresa e a empresa se responsabilizou por tudo, até porque nem um centavo das inscrições ficou para o município. Eu sei disso, foi tudo para a empresa que organizou o concurso. Então, essas falhas aí não podem acontecer, mas vamos cobrar aí futuramente dessa empresa. Mas a obrigação da prefeitura é responsabilizar essa empresa porque eu sei que o valor que era para cobrado, se fosse pago para a prefeitura e não pelas inscrições, foi 50% a mais a arrecadação. Então, é bastante dinheiro. Agora, eles tiveram um pouco pensaram só em guardar o dinheiro. A faculdade não foi a UFPR, aqui, Universidade Federal, que prestou concurso? Foi. Então, a responsabilidade era deles, eles se omitiram. Agora, ou também alguém não cobrou o suficiente aqui do nosso município para eles serem um pouquinho mais correto, né? Porque foi muita gente que reclamou. E é complicado isso aí. Então, as pessoas pagam, vão fazer o concurso, ainda ser humilhado lá, é ruim. E aí, andar correndo atrás, é que nem cego em tiroteio, não sabe para onde vai. Obrigado, senhor. A palavra continua livre. Vereadora Ana Maria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, ilustres visitantes. Também quero parabenizar o vereador Sérgio Alves Braga pelo projeto 541, onde denomina de Valber Nogueira Ferraz Torres o terminal turístico e pesqueiro a ser ainda construído junto à Praça dos Namorados, na área central de Guaratuba. Muito bem lembrado, vereador, porque o Valber deixou saudade para muita gente em Guaratuba. O Valber foi um homem que participou, contribuiu com a sua parte no crescimento de nossa cidade. Era o que eu tinha a dizer. A palavra continua livre. Eu peço licença só para fazer algumas considerações, se o plenário permitir. O vereador Itamar falou dos veículos lá que eles estão simplesmente sonegando o acesso do município, né? E eu gostaria, vereador Itamar, e fica a seu critério, que o senhor fizesse ofício, olha, eu solicito placa em tal lugar,
para que nós tenhamos um documento, olha, em tal lugar foi solicitada a placa e não foi colocada. Senhor presidente, me permite? Veja, senhor presidente, o projeto no seu corpo, ele denomina os lugares que receberiam as placas, por isso da cobrança. O próprio projeto já determina. Superfícies rochosas, embarque e desembarque de embarcações, de barcos, entendeu? Então tem toda a delimitação aonde... Não tem o local exato, tem a denominação. Não, eu falo sobre os trapiches públicos, né? Não tem como colocar sobre... Fica a seu critério. Se o senhor fizer 1 a 1, pode ter certeza que essa presidência vai encaminhar e cobrar. Obrigado, senhor presidente. Vou citar 1 a 1. O vereador Almir falou do bombeiro, então fica a seu critério convidar o comandante, se não viu o comandante do litoral, que venha ao nosso local. E o vereador Itamar falou da ponte. Eu tive conversando no Facebook com o Zé Richa. E o Zé Richa filho, né? Até me questionaram, Zé Richa ou Beto Richa? E ele, se vocês quiserem, podem entrar no site dele, está lá, estamos preparando os editais. Então esperamos que em breve saiam esses editais do papel e seja, né, preparado isso daí. Eu em meu nome, talvez de muitos que passou o ferribote ontem, parabenizar os funcionários do ferribote, bem claro, os funcionários, porque ontem eles estavam numa correria, com 4 balsas, mandando o povo daqui para lá. Então, não parava 1 minuto ali, os funcionários correndo e fazendo das tripas ao coração ali, para tentar com que ninguém perdesse o concurso. E várias pessoas perderam o concurso aí. Nada mais tendo para ser deliberado, agradeço a presença de todos. Também agradeço as pessoas que acompanharam nós pela internet. Fica marcada a nova sessão para o dia 28 de outubro, às 20 horas. Uma boa noite.